Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Continuamos em física, transferência de energia térmica. Vamos responder agora a segunda pergunta. No vídeo anterior a gente falou quanto de calor era necessário para eu colocar ou adicionar, isso é a mesma coisa, né? Colocar ou retirar de uma substância para ela esquentar, no caso colocar, ou retirar para ela esfriar. A gente respondeu essa pergunta. Agora, nesse caso, é outra pergunta bem parecida, mas quanto de calor é preciso adicionar ou retirar a uma substância para que ela mude de estado físico? Ou seja, para que um gelo derreta, ou para que uma água congele, ou para que uma água evapore, ou para que um vapor condense. Então, isso tudo nós vamos responder e vamos quantizar matematicamente. Como é que quantiza isso? Então, novamente, o calor a energia térmica necessária vai ser igual, como sempre, depende da massa que eu quero mudar. Eu quero derreter 1 grama de gelo. Beleza, eu preciso de uma quantidade de calor. Agora, eu quero derreter 1 milhão de gramas de gelo. Eu preciso de mais calor. Então, por isso que a massa ela encontra aqui. E vezes um cara chamado calor latente L. Esse calor latente, gente, basicamente você vai entender como o quão difícil é uma substância para ela se transformar. Se transformar, quero dizer, mudar de estado físico, beleza? Então, esse calor latente também é chamado de calor de transformação, tá? Vou escrever aqui, calor latente. Esse é um nome que nem todos decoram. Agora, calor de transformação. Esse tem mais a ver com o que acontece mesmo, né? Calor de transformação. Então, você vai entender como a dificuldade de uma substância em mudar de estado físico, tá? Então, vamos dar alguns exemplos que é importante você conhecer. Então, vou falar da água, igual no caso anterior. Qual que é o L da água para se fundir, de fusão? Esse é o mesmo que o de solidificação, tá? É a mesma quantidade. Solidificação. Por quê? Derreter algo, eu adiciono calor, né? Eu pego um gelo e adiciono calor, ele derrete. Agora, imagine que eu pego essa mesma quantidade de água e quero voltar na mesma quantidade de gelo. Eu preciso retirar a mesma quantidade de calor que eu coloquei. Portanto, o calor latente de fusão e de solidificação é igual, tá? E ambos valem 79,5, tá? Calorias a cada grama, tá? Calorias a cada grama. Um outro calor latente que você precisa saber é o da água, mas para quando ela vai vaporizar, tá? Então, o calor latente de ebulição, beleza? Ou também o calor latente de condensação, tá? Por que o de condensação e ebulição são iguais? Ora, imagine que eu tenho uma quantia de água líquida e eu preciso fornecer calor até toda a água virar vapor. Tá, imagine que toda a água virou vapor. Agora imagine que eu queira fazer o processo inverso, que eu queira pegar toda essa quantidade de vapor e transformá-la na mesma quantia de água líquida. Quanto de energia eu preciso retirar? Ora, a mesma que eu havia adicionado para transformar em vapor. Eu retiro agora e ela volta a ser água líquida. Beleza? Portanto, o calor latente para ebulição ou para condensação é o mesmo. Mas, qual é o usual? O usual de se falar? O usual de se falar é calor latente de fusão e calor latente de ebulição. E entende-se que ele é o mesmo para solidificar e esse daqui é o mesmo para condensar, beleza? E o calor latente de ebulição vale 539 calorias a cada grama. Pessoal, eu quero que vocês se atentem a esse número. Por quê? Esse número, o calor específico do vídeo anterior era 0,2, era 1,0, era 1, alguma coisa. Agora, olha o calor latente de ebulição, 539, aproximadamente 540. Significa, para eu pegar 1 graminha apenas de água líquida e virar vapor, eu preciso fornecer 539 calorias.
significa que é muito difícil vaporizar a água, muito difícil. Por isso que você pegar, por exemplo, a água do mar e querer dessalinizá-la através de evaporar toda essa água, é um processo muito caro, porque exige muita caloria, exige muita de energia térmica. Legal isso, né? Então, repare quanto esse número é grande. Por que que isso acontece? Pensa só nesse líquido aqui, ó. Esse líquido, ele tem a forma do meu recipiente. Pensa só, se ele tivesse num copo mais largo, ele estaria um líquido mais largo. Se ele tivesse num copo mais fino, ele estaria numa coluna alta, porque o líquido assume a forma do recipiente. O vapor não. O vapor, à medida que tudo aqui vira vapor, o vapor ocupa todos os espaços do recipiente. Perceba que o meu recipiente está aqui, ó, nessa porção aqui em cima, não tem água aqui. A água líquida, ela não sobe, ela não ocupa o volume todo. Já o vapor, ele ocupa o volume inteiro. Então, por que que precisa de muita energia para vaporizar essa água? Porque ela está conjunta nesse bloco, e aí a molécula que está aqui precisa de tanta energia térmica, mas tanta energia térmica para ela se desprender dessa água e começar a ocupar o espaço que é o ar aqui, que é o ambiente. Então, para isso, é preciso de uma baita energia para transformar essa molécula de água, beleza? Agora, e se eu tiver essa molécula de água líquida e eu quiser transformar ela em gelo, né? Essa água já está a 0 graus, né? E aí eu quiser transformar ela em gelo. Quanto é que eu preciso retirar de energia? 79,5, tá? Lembrando que a água só entra em ebulição a partir dos 100 graus Celsius. E a água só entra em fusão a partir do 0 graus Celsius. Então, por isso que na minha fórmula, na minha matematização, quantificação de quanto calor é preciso para fundir algo, ou quanto calor é preciso para vaporizar algo, não tem temperatura aqui. Por quê? Porque na fusão, obrigatoriamente, na fusão solidificação, obrigatoriamente estamos a 0 graus Celsius. E na ebulição, obrigatoriamente, estamos a 100 graus Celsius, isso para a água, né? Obrigatoriamente. Por quê? Lembra daquele gráfico de mudanças de fase por temperatura? A água, vamos lá, vamos lembrar, tem uns vídeos atrás. O gelo geladão, ele esquenta, depois ele derrete. Depois o líquido esquenta, depois ele evapora. E depois o vapor esquenta. Então, significa que, olha o que a gente precisava lembrar, que quando está havendo mudança de estado físico, que é mudar o estado físico, eu estou nesse patamar, que aqui é patamar de fusão, e eu estou nesse patamar, que é o patamar de ebulição. Significa que eu vou fornecer calor, 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 o gelo vai derreter, 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 mas ele não vai mudar a sua temperatura. A temperatura se mantém constante na mudança de estado físico. Lembre-se, atente-se a isso. A temperatura mantém-se constante na mudança de estado físico para substâncias puras, como a água, tá? Se for água misturada com sais e outras coisas, aí não. Aí ela tem uma leve mudança de temperatura pequenininha, tá? Mas essa ideia é importante você saber. Substâncias puras mantêm esse patamar. Imagine que eu tenho uma quantidade de água já a 100 graus Celsius, tá? E eu preciso evaporar ela. Bom, a cada graminha eu preciso de 539 calorias. E a temperatura, ela não muda. Aqui é a temperatura de ebulição e aqui é a temperatura de fusão. Beleza? Então é importante você lembrar disso. Por que nessa fórmula não há a diferença de temperatura? Porque na mudança de estado físico, a temperatura não varia. Beleza? Bom, então, para finalizar aqui, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Imagine que eu tenho uma barra de 1 kg de gelo. Eu tenho uma barra de 1 kg de gelo. E eu quero saber quanto de calor eu preciso fornecer, para essa barra, para que ela inteira vire água, tá? Quanto de calor eu preciso fornecer para que ela inteira vire água? Então vamos lá? Calor, energia térmica é igual a massa, então 1 kg. Perceba que aqui está em gramas. Então 1 kg eu vou transformar em 1000 gramas.
Tá, quanto de calor eu preciso fornecer para o gelo? O gelo virar água, isso chama fusão, né? Fundir. Então, fusão é o sólido virar líquido, então o calor latente de fusão é 79,5. Então, aqui, ó, 79,5. Beleza? Então, eu vou passar 1, 2, 3. Então, vai ficar o calor necessário, vai ser 1, 2, 3. O calor necessário vai ser 79.500 calorias eu preciso para derreter uma barra de gelo, tá? Uma barra de 1 kg de gelo. Beleza? Beleza, né? Agora vamos mais uma aqui. Vamos mais uma, só para finalizar. E se ao invés de gelo eu já tivesse vapor de água? Opa! Eu tivesse água líquida, então vale lembrar que esse gelo que eu acabei de fazer a conta é um gelo que já estava a 0 graus, tá? Um gelo a 0 graus. Vou até escrever aqui, ó, pra gente não perder. Gelo a 0 graus, pra você copiar, tá? 1 kg de gelo a 0 graus. Quanto de calor eu preciso fornecer para ele derreter inteiro? 79.500. Beleza? Agora, a outra pergunta. E se eu tiver 1 kg de H2O líquido, de água líquida, a 100 graus Celsius, e eu quiser transformá-la em vapor tudo? Então, quanto que de calor eu preciso fornecer? 1.000 gramas, 1 kg. Água líquida a 100 graus Celsius, para ela evaporar, eu preciso de 539 calorias a cada grama. 539. Então, vai ficar 539.000 calorias. Ou seja, 539.000 calorias eu preciso fornecer para 1 kg de água líquida a 100 graus para ela virar inteiramente vapor. Legal? Conseguiram entender? Bom, então, com esses 2 vídeos, a gente finaliza a ideia de transferência de energia térmica, tá? Então, você pode transferir energia térmica para uma substância e 2 coisas podem acontecer. Ou ela esquenta e esfria, ou ela muda de estado físico. E para as 2 condições a gente conseguiu quantizar matematicamente, através dessa formulinha para mudança de estado físico e da outra Q igual a mc vezes delta θ, tá? Que é para esquentar ou esfriar algo. Legal? Conseguiram pegar aí? Então, próxima aula, vamos trazer uns exercícios para ver como isso aparece lá no livro do Halliday, tá? Valeu então, um abração, tamo junto!